Mas... Tá. A gravação foi iniciada. Deixa eu só arrumar aqui. Aí. Bom, a gente estava falando, né? Até puxando um pouco da aula da professora Francisca sobre a questão do ser enquanto do ser na história da metafísica, ó, que o Vitor acabou do ser na história da metafísica enquanto a entidade do ente. Boa noite, Vitor. Enquanto a entidade do ente. Né? Então, você viu o Marco Aurélio lá, quando a Francisca falou que o ser foi retomado pelos gregos como a presença, a entidade do ente, o claro, aquilo que deve permanecer enquanto verdade, em busca da universalidade dessa verdade, né, que foi a ideia platônica, já estava dentro dessa busca, né, do só do do desocultar, né, do aletheia, né, aletheia, né, aletes, o a do aletes e o do desocultar, que seria o prefixo em latim. Bom, o pensamento metafísico, o pensamento contemporâneo, o pensamento nosso pensamento que nos forma, né, forma nosso ser no mundo, né? Esse pensamento é o pensamento do ser enquanto entidade doente, tá? O ser é entidade doente? Não. A entidade doente é uma clareira, é uma determinação do ser interior a um mundo de sentido, tá? Entidade doente. E o que é a entidade doente? O que repetindo, o que é a entidade doente? O que é essa configuração formal última, né? Numa questão, no caso de uma substância universal formal, né? Isso é produto, consequência da busca grega, tá? Da busca que se iniciou lá nos gregos por uma universalidade da verdade, tá? Por uma eternidade da verdade. Para que a verdade se torne algo totalmente aclarado, totalmente atribuído à claridade, totalmente assegurado, tá? Pelo conhecimento. E repetindo, né? Eu sempre volto, todas as aulas eu volto a esse lugar, né? Da entidade doente, porque eu quero chegar com vocês até esse saber na modernidade, que, segundo Heidegger, todo o nosso saber está fundado nessa concepção histórica acerca do ser, tá? Acerca da verdade. Tá? Então, repetindo, o ser foi tomado enquanto entidade doente, ou seja, enquanto uma forma, uma entidade formal última, tá? Para determinar a totalidade doente em todas as épocas do pensamento ocidental. Tá? Isso mudou um pouco com... Isso mudou... Eu quero que vocês vejam a diferença um pouco do que seja... para vocês perceberem que o pressuposto continuou infundado, ou seja, ele continuou impensado. Tá? O pressuposto do ser enquanto entidade, o pressuposto do ser enquanto esse fundamento, essa busca por uma verdade formal última, essa busca pela claridade absoluta da verdade, tá? Abriu-se uma clareira do ser, abriu-se uma clareira de significação nesse mundo de sentido no qual nós nascemos, histórico, tá? Que vem lá desde os gregos, romanos até o dia de hoje. Essa clareira do ser se tornou a entidade doente, ou seja, a constância aclarada, ou que deva ser aclarada pelo pensamento filosófico, tá? Mas sempre a partir a constância declarada, a constância buscada de uma pretensa eternidade da verdade, uma pretensa universalidade da verdade, tá? Frente ao movimento, frente à totalidade do ente, tá? Que é o próprio movimento de surgimento e desaparecimento, tá? Então, essa busca dessa universalidade é o que fere o conceito mais fundamental, ao meu ver, um dos mais fundamentais de Heidegger, que é o conceito de mundo de sentido, tá? Eu estou repetindo de todas as aulas, porque
eu quero que fique fixado na cabeça de vocês, tá? Inclusive, eu vou passar um texto, na aula que vem vai ser a última, mas não vai dar tempo de eu dar para vocês, mas eu vou passar um texto para vocês sobre essa questão dessa não eternidade da verdade, sobre essa questão dessa não subsistência da verdade, né? Ou seja, dessa não universalidade do ser, tá? Sobre como é impossível isso, de acordo mesmo com a estrutura da compreensão do ser, tá? De acordo com a estrutura da compreensão do Dasein, é impossível uma absolutização de qualquer coisa que seja, tá? No sentido desse lugar universal, e para todos, né? E para tudo, uma verdade que seja, como disse Einstein, ainda vai descobrir a verdade absoluta do universo. Não, tá? Isso é uma pretensão ocidental, eminentemente moderna. Mas o que eu estou falando disso, que a gente assistiu aí o Marco Aurélio uma aula agora, em que a gente parece que uma aula de Heidegger sobre Platão, em que parece você pensar, você falar isso, você quando estuda a filosofia antiga, você parece que estuda algo que já passou, tá? Então você vai para a filosofia antiga e fala assim, não, eu quero estudar mais algo mais atual, porque eu acho que isso já passou, né? No fundo, às vezes a pessoa pensa assim, mas não entende que a questão que se desenvolveu, a questão acerca da verdade, que a busca da verdade é a filosofia, tá? Então a questão acerca da verdade do ser, que começou a se desenvolver nos gregos, lá com Platão e Aristóteles, com Heráclito, né, já anterior ainda, foi essa questão de manter a verdade no lugar da pura abertura, no lugar da pura claridade, tá? O claro, ele tem que ser, se ele é claro, ele é único. Se ele é único, ele é universal. Se ele é universal, ele é subsistente. Tá? Então você vai fazendo uma cadeia de conceitos que você forma uma subsistência para o ser. Ou seja, você tira isso do ser no mundo. Você tira isso da intramundanidade de um povo e de um mundo de sentido. Você se coloca mesmo como a verdade universal. E quem não descobriu essa verdade não está num lugar menor do que o grande pensamento metafísico do Ocidente. Tá? Então, essa pretensão da verdade absoluta é o que fez com que a ideia platônica, ausília, aristotélica permanecessem ou enviassem esse pressuposto para o sentido do ser até os dias de hoje. Então, para eu entender o que é o sujeito incondicionado de vontade, que é o que funda nosso ser, segundo Heidegger, na contemporaneidade, eu tenho que entender que isso está fundado nos gregos e está fundado também na concepção medieval, né, que arrebatou o pensamento grego e moldurou no pensamento cristão, que também mudou a perspectiva acerca dessa entidade doente. Então, tem duas coisas. O ser foi pensado enquanto claridade absoluta e não enquanto ocultação, e não enquanto tempo, tá? E não enquanto temporalidade, ou seja, enquanto presentificação e despresentificação. Tá? Presentificação do que é e despresentificação do que é. Tá? Enquanto tempo. O ser foi pensado enquanto pura claridade e não enquanto essa possibilidade desse lugar, entre aspas, do mistério ou do oculto, enquanto aquilo que é a doação de qualquer claridade para o pensamento. Esse lugar foi tirado totalmente de lugar, né, pela metafísica, pela ciência. Tá? A ciência e a metafísica não aceitam esse lugar, né, para o pensamento. É como se fosse um lugar fraco. Né? A gente vê muito hoje isso. Mas é isso que Heidegger, no meu entender, tá? Eu sou uma intérprete, no meu entender, para meu ver, é isso que ele quer resgatar na filosofia tardia dele com a questão da poesia e da arte, porque, segundo ele, é o único discurso que o Ocidente tem de resgatar esse princípio do ser genuíno, tá? que é onde o discurso ele se coloca desvelado e, ao mesmo tempo, velado. Ele mantém a verdade na essência dela. Tá? Qual é a essência dela? A ocultação e a desocultação, são ambas essências da verdade. A liberdade, ou seja, a liberdade no sentido de que ela não é absoluta, uma única verdade para tudo, porque se fosse uma única verdade, teria que ser para todos os povos, para todo mundo, e a gente não veria uma liberdade na diferença dos mundos de sentido. Tá? Então, essa questão, o que ficou, voltando, né, o que ficou desde o início do pensamento, do pensamento que nos forma, né, que segundo Heidegger nós somos históricos,
Então, o pensamento que nos forma vem desde os gregos. O que ficou foi o ser enquanto entidade, não o ser enquanto nada, que é o que Heidegger vai trabalhar depois. Tá? O nada não é um nadificador, não, tá, gente? Não é, o nada não é um nada nihilista, esse nada horroroso. Não, não é nada disso, não. O nada é nada de coisa alguma. É nada de forma alguma, é nada de universalidade alguma, é nada de subsistência alguma. É a pura possibilitação de qualquer subsistência. É algo que você não pode representar. Tá? Então, essa questão do oculto e do nada foi preterida pelos gregos em vista da determinação do pensar filosófico em descobrir uma verdade que seja ela mesma clara, ou seja, a verdade não foi posta em questão, enquanto ocultação também não foi posta pelos gregos, e segundo Heidegger nunca mais foi posta. Toda a história da metafísica só mostra uma pretensão do pensamento de descobrir qual é o ser do ente, qual é a verdade acerca do ente. Clara, a verdade que seja absoluta e universal. Então, a gente tem o ser enviado enquanto entidade do ente, tá? Pressuposto implícito enviado historicamente até a modernidade, até nós contemporâneos, em que, repetindo, o ser é essa universalidade, formalidade, pretensão de universalização da verdade de um povo. E tudo bem que nós estamos hoje planetários, né, o Ocidente. Ninguém aqui é índio, ninguém aqui é ameríndio, né? Nós somos filhos da tecnociência europeia, como praticamente todo o globo é hoje em dia. Mas isso não quer dizer, isso que é a luta de Harry, isso não quer dizer que produzimos verdades absolutas. Por estarmos em todo o planeta, isso não quer dizer que produzimos verdades absolutas. Isso quer dizer que deu-se uma verdade e que se essa verdade, aí sim é uma questão do ser, que é a questão da técnica moderna, que o que Harry vai estudar, que é uma questão de como isso se proliferou a tal ponto de dominar o globo, tá? Desse mundo de sentido da tecnociência europeia dominar o globo, né? E qualquer lugar, qualquer ponta do mundo que você vai ver resquícios desse mundo de sentido, tá? Então, o ser passou, essa busca pela verdade acerca do ente, do ser doente, passou desapercebida para os medievais como a entidade doente, como a busca pela verdade absoluta e aclarada doente, que se deu no pensamento cristão, com o mesmo pressuposto grego, ou seja, a identidade doente, só que agora no Deus cristão. Tá? Na incondicionalidade do Deus cristão, ou seja, o ser se torna incondicional na cristandade. Além dele ser essa busca pela verdade eterna e absoluta acerca dos entes, ele se torna agora, no medievo, o próprio incondicional. Ou seja, aquele ente, aquela entidade do ente que não é condicionada por nada, porque ela é a mesma criadora, ela que cria os entes, ela que cria o todo, tá? E é como se a entidade do ente não, o ser enquanto a presença absoluta, enquanto a claridade absoluta, enquanto a ideia platônica, enquanto a ousia aristotélica, essa busca dessa claridade, isso passa para o medievo igual, só que ganha uma outra configuração a partir do pressuposto de perfeição do Deus cristão, judaico-cristão, tá? Da onipresença do Deus judaico-cristão e da incondicionalidade do Deus judaico-cristão, que não tinha nos deuses gregos. Tá? Essa questão da incondicionalidade, de não ser condicionado. Tá? Ele é o próprio Criador. Bom, esse pressuposto continua a entidade, o ser enquanto entidade doente, tá? Ele continua. Eu mostrei para vocês muito as aporias em que o pensamento medieval chega, porque por respeito a essa questão da essência e da existência doente, né? Dessa essência doente, dessa existência, o pensamento medieval entra em diversas aporias. E o pensamento medieval, a gente está falando aqui de Europa, tá, gente? A gente está falando aqui, pensamento medieval é ali. Tá? E o pensamento moderno, lá no século XVI, começa a questionar isso tudo, tá? E questionar a busca pela certeza, a busca pela claridade absoluta do ser, a busca por uma verdade certa e indubitável, colocou o homem como o próprio ser. Então, não está mais na physis, não está mais na natureza, não está mais em Deus, agora está no homem. Então, ele se torna o Deus.
Deus, entre aspas, né? Ele se torna aquele que põe o ser a partir da instituição, do pensamento, em Descartes, quando ele tá bom, ele com muita propriedade, tá? Se você for ler todos os discursos do método dele, todo o trabalho de Descartes, a gente não está falando de um amador, a gente está falando de um pensador, de um filósofo genuíno. Partiu-se desse pressuposto de que as aporias medievais, frente à questão, essa busca pela universalidade da verdade, essa busca pelo aclaramento da entidade do ser enquanto entidade doente, ficou tão mais profunda frente às aporias medievais que o próprio pensamento fundou, na busca da certeza absoluta, da entidade doente absoluta, fundou esse ser na consciência, ou seja, no homem, no sujeito. Tá? Eu posso duvidar de tudo, se eu não posso duvidar de quem? De eu que estou duvidando. O que você vê por trás desse discurso? Que é o que Heidegger... a fenomenologia é isso, você vê o que está por trás do discurso. O que você vê por trás desse discurso? Do método da dúvida? A necessidade de uma certeza absoluta. Isso você não vê em outros povos. Isso você não vê em outros... que não os povos ocidentais. Que não o povo, que não essa questão do ser, que não essa questão do ser se iniciou nos gregos. Desde os gregos, você tem o mesmo pressuposto por ser para nós, para essa verdade. Né? Mas se você pegar povos que não estão no Ocidente, não, acho que hoje não tem mais quase nenhum. Mas se você pegar na história, né, se pegar o livro do Heródoto, e você vê os povos, a guerra entre os povos, eles respeitavam os deuses. Ou eles tinham um pavor, você tinha, frente à verdade, você não tinha essa necessidade da universalização, da certeza absoluta. Tá? Isso é um fenômeno ocidental, de um mundo nosso sentido. E essa é, entre aspas, a guerra de Heidegger. É mostrar para a gente que a nossa forma de ser ela não tem que ser... ela se tornou isso, mas essencialmente ela não é isso. Ela é só uma forma de um mundo de sentido. Tá? Então, voltando, o ser se torna, finalmente, o sujeito moderno, e é isso que a gente viu na aula passada. Tá? Como se transforma, como o ser enquanto entidade doente, né? Porque, repetindo, o ser nunca foi pensado na sua dimensão temporal, ou seja, o ser nunca foi pensado na história da metafísica, nem poderia, porque a metafísica é justamente a busca pelo atemporal, né? Ou pelo estático, frente ao que não é estático. O ser não foi pensado na sua dimensão de ocultação, na sua dimensão de nada, de coisa alguma, na sua dimensão de pura possibilitação de possibilidade de tudo que há. Tá? Você foi pensado como a entidade doente. Isso é, para Heidegger, o pressuposto implícito enviado ao longo de 2.500 anos até a contemporaneidade, que foi quando o pensamento, depois de Nietzsche, né, o pensamento em Heidegger começou a questionar tudo isso, mas não se questionou antes. Tá? Então, quando isso se tornou a consciência, quando o ser foi colocado, a verdade foi colocada na consciência humana é uma tautologia, né? Uma consciência. O todo doente não é mais nada, além de objeto para essa consciência. Tá? E a forma como a qual eu posso me assegurar, já que eu sou detentor da verdade do ser de todo, já que o ser só é a partir de mim, sou eu que ponho o ser, ou seja, sou eu que ponho o todo e represento o todo, já que sou eu o sujeito. Então, todo ente, o outro Dasein, as coisas e a natureza, que é a totalidade, tem que ser objeto para mim, para minha consciência. Tá? O saber que se coloca como o que possibilita essa dominação do ente que se tem como ser frente ao todo é o saber matemático. O saber matemático não é, para Heidegger, a pura matemática. Tá? É o pensamento calculador.
Tá? É o pensamento calculador frente ao todo, é o pensamento calculador frente ao outro, é o pensamento calculador frente às coisas. Em vista do puro recuro e da reserva. Tá? Você olhar para o todo, para a totalidade da natureza, da physis, né? E não conseguir sair dessa perspectiva, porque essa perspectiva ocidental da tecnociência, o todo existe para ser recurso para mim. O todo não é por si, como até Kant tentou batalhar, né, com a crítica da razão pura, porque não tem essa pureza da razão, né? Tem o ente em si ali que eu não posso, além da minha representação, saber o que é. Não. Com Hegel, com o idealismo alemão, a gente conseguiu ou pelo menos pretendeu toda a verdade do universo. Tá? Ou pretende ainda toda a verdade do universo. A questão é que essa loucura da gente, se você for pensar 100 anos atrás, em 1922, você não tinha essa mega exploração que está acontecendo hoje. Em 1822, você também não tinha. Você tem um lapso de 100 anos aí, que a coisa está numa aceleração tão gigantesca, tá? que essa forma do ser ocidental, tá? do homem, dessa entidade, dessa busca da certeza. Olha como é que é uma cadeia histórica mesmo. Dessa busca da certeza, no sentido do ser, ou seja, para a verdade. Tá? Essa busca da certeza fundou o homem na modernidade, né? Lá no século XVI, enquanto detentor do próprio ser, enquanto ele mesmo dono da verdade, enquanto ele mesmo dono, ponente do ser, ponente de todo ente. Tá? Isso nos tornou os maiores predadores. E nós nos éramos. E não é uma evolução. A técnica só evoluiu em vista dessa pretensão. A técnica moderna não evoluiu sozinha porque a gente precisava, porque o mundo... Não, a técnica evoluiu em vista da pretensão do todo doente ser visado implicitamente, ou seja, pré-ontologicamente, enquanto reserva, recurso, para esse design aqui. Tá? Então, enquanto recurso para mim, para o meu conforto, é recurso para a minha saúde, é recurso... Não tem... O ente, ele não tem mais determinação qualquer, segundo Heidegger, que não de recurso. Tá? E recurso para reserva. E acaba que o Heidegger vai falar também, em alguns livros, que o outro design acaba se tornando isso também. Daí as nossas relações serem tão, como diz o Bauman, líquidas. Né? Mas, então, o que ele vai querer mostrar? Eu só fiz uma estruturação da história do ser, né, da questão do ser, essa busca pela certeza, essa busca pela universalidade da verdade, que não corresponde à essência da verdade, que nunca poderia ser universal. A única universalidade que eu posso pleitear para a verdade é a sua não universalidade. Então, como é que eu posso dizer? Para todos os povos do mundo, todas as histórias do mundo, a verdade não é universal. Então, tá bom, tem uma universalidade que é a não universalidade. Aí eu bato de frente com a lógica de novo. Tá? Mas o fato é, o que nosso mundo de sentido, né, o mundo da tecnociência europeia, que se funda nessa pretensão do sentido do ser enquanto sujeito, né, o sujeito moderno, formou-se, a partir disso, formou-se a questão do sistema na modernidade, tá? Que é o que Heidegger vai trabalhar em várias obras, e o sistema enquanto essa formação do saber enquanto saber puramente calculador, frente ao todo. Não estou falando que o pensamento calculador não deve existir. Estou dizendo que o saber calculador tomou as rédeas da existência como um todo. Tá? Então, tudo que não é saber calculador, eu estou falando de saber calculador nas ciências humanas, nas exatas, nas medicinas, nas médicas, em todas. Tá? É o pensamento calculador que rege. Segundo Heidegger, todas as ciências. Tá? Por isso, a poesia e a arte são tomados como acessórios. São tomados como um saber de verniz, de acessório, ou uma pessoa culta. Né? Não são tomadas como abertura de verdade. Problema de verdade da vida, verdade, um problema do ser genuíno. Não.
Verdade é essa verdade dentro das ciências que tem como fundamento o pensamento calculador. O fundamento do pensamento calculador, o que é? A necessidade de asseguramento do todo, da natureza, de todos os fenômenos, em vista do quê? Do recurso para quem? Para eu, que sou o próprio ser. Tá? Então, o que, portanto, é o sistema na modernidade? A formação do saber matemático, ou seja, a forma prévia do pensamento calculador frente ao todo, não meramente a matemática. Tá? Essa formação do saber matemático é enquanto índice absoluto de organização compreensiva de todo o saber, em função da necessidade, da exigência da verdade enquanto certeza. Agora, essa certeza enquanto um sujeito incondicionado, espontâneo de vontade. Tá? Por que esse incondicionado? Esse incondicionado que não tinha no pensamento grego, que foi uma transformação do sentido do ser enquanto entidade no pensamento medieval, essa incondicionalidade agora recai sobre a consciência. Sai de Deus e recai sobre a consciência. Então, o sujeito é um sujeito incondicionado, ou seja, não é condicionado por nada, mas condiciona o todo doente. Tá? Não é à toa que Nietzsche falou, repetindo, já falei em outras aulas, não é à toa que Nietzsche falou que Deus está morto. Tá? Não é porque Deus está morto, mas é porque o homem é o próprio Deus. Tá? Se coloca, né, o homem da tecnociência, o homem europeu, ele se coloca como o detentor do ser. Tá? Então, esse sujeito agora é incondicionado da vontade. O que eu estava falando na aula passada é como Schelling, que também era um pensador do idealismo alemão, colocou uma aporia para esse sistema. Tá? Colocou uma aporia porque o sistema na modernidade é o conhecimento de Deus, é a absolutização, ou seja, é como se o absoluto fosse a verdade absoluta, né? O claro absoluto, e dentro desse claro absoluto são três as ideias maiores, que é Deus, o homem e a natureza. Tá? Isso, resumindo muito, é um sistema no idealismo alemão. Só que o homem é tomado como o sujeito. E o sujeito é algo de incondicionado, porque ele é a partir dele mesmo. Só ele põe o ser, só ele representa o todo, então ele é a partir dele mesmo. Se ele é incondicionado, ele é pensado enquanto liberdade incondicionada. A questão que Schelling coloca para Hegel é que se ele é incondicionado, como é que pode ter um sistema entre três ideias articuladas? Teria que ser condicionado por Deus e pela natureza. Tá? Mas o conceito de liberdade humana, ela está minada pelo conceito de incondicionalidade, herdado pelo pensamento medieval. Então, resumindo muito, Schelling bota uma aporia, né, uma contradição para o pensamento hegeliano. Hegel prefere não discutir isso. Tá? Depois Heidegger vai dizer que Hegel simplesmente falou que o Schelling estava fechado numa ideia única, que é a questão da liberdade humana, mas que ele estava fechado na questão do sistema maior, só que Heidegger mostra na obra, mostra, né, para os estudiosos, que Hegel simplesmente passou por cima disso, não quis saber, mas que a questão da liberdade é a própria questão do ser. A questão da liberdade, a questão do ser, porque a questão da liberdade é a questão da liberdade humana, e se a liberdade humana está fundada no ser enquanto sujeito, então o que é o ser enquanto sujeito? Da onde surgiu o ser enquanto sujeito? Tá? Por que surgiu? Qual é o motivo, né, do ser estar totalmente agora na consciência humana? Tá? Bom, então ele vai falar, para Heidegger, esse é o fundamento, né, esse pressuposto do sujeito incondicionado, né, ou seja, aquele que põe todo o real, aquele próprio ser, né, ou seja, não é condicionado por nada, é ele que condiciona. Oh, meu Deus, espera aí só um minuto. Porque senão fica sem luz aqui. Então, como é que ele vai mostrar essa história, né, da questão do ser? Então, para Heidegger, esse fundamento pressuposto da incondicionalidade, né, que se formou no pensamento medieval, tá? Esse é o fundamento pressuposto para o problema da liberdade na modernidade. As condições históricas do conceito de sistema se dão exatamente a partir do estabelecimento da subjetividade moderna, dessa liberdade enquanto incondicionalidade.
O sujeito ele é incondicionalmente o que põe todo o real, o que representa o real. Tá? E a partir da obtenção da verdade enquanto certeza, ou seja, da instauração do matemático enquanto método para tal. O modo de verificação empírico calculador da verdade requerida previamente enquanto certeza. Da verdade requerida lá desde os gregos enquanto a claridade absoluta. Só que agora com o ganho. Só que agora com o ganho de mais um problema, né, para essa entidade doente do ser, o ser já pensado equivocadamente enquanto entidade doente, que é um pressuposto mais implícito ainda, né, da metafísica, mas agora ganha ainda o ar de incondicionalidade, que não tinha. O eidos aristotélico não é incondicionado. Tá? Ainda que seja uma subsistência, ainda que seja assim, não referido a mundo, não referido a tempo, ainda que seja o berço da metafísica, o eidos aristotélico e a ideia platônica não são incondicionados. Essa incondicionalidade, o sentido da entidade doente ganha no medievo. Tá? A partir entre aspas, né, do sequestro, não sei qual seria a palavra, mas assim, dessa herança que o medievo tomou e instaurou e colocou dentro do pensamento medieval. Pegou o pensamento grego e colocou dentro das premissas medievais de um Deus criador, de um Deus incondicional, porque não é condicionado por nada, ele mesmo condicionante no todo. Os outros deuses de outros povos, nem os gregos, não eram incondicionados. Essa questão da incondicionalidade surge na filosofia moderna, na filosofia medieval, e se escancara no sujeito de vontade, tá? No sujeito espontâneo. Tá? As condições históricas do conceito de sistema são, sim, exerce liberdade enquanto incondicionalidade e a partir da obtenção da verdade enquanto certeza. Tá. Essas são, para Heidegger, as condições históricas do sistema do idealismo alemão se estabelecer. Se o matemático, né, essa forma do saber enquanto matemático, a forma calculadora do pensamento, se torna o fundamento do e para todo saber, ele precisa ganhar uma fundamentação para se legitimar enquanto esse fundamento. O pensamento cartesiano precisamente consegue dar esse fundamento metafísico. Ou seja, o eu penso, que é a concessão absoluta de certeza do ser, tá? É o fundamento último do saber rigoroso se tornar saber matemático. Ou seja, o saber o único saber rigoroso, né, é o saber calculador. E eu repito, o saber calculador ele está em todas as ciências, inclusive as ciências humanas. Tá? Ele está em todo o conhecimento. Ele é a forma prévia. É a tal da Gestalt heideggeriana. Ela é a forma prévia para todo conhecimento. Tá? Tanto é que filosofia não tem mais sentido de ser, porque ela não está nessa forma prévia. Então, nesse mundo de sentido que vivemos, filosofia é quase um ato de resistência, né? Porque a gente fica conhecimento pelo próprio conhecimento. Você não tem um fim último. Isso porque é para isso para aquilo, isso para aquilo. Eu conheço para outras coisas que não o próprio conhecimento. Tá? E esse pensamento calculador é só isso, ele é uma sequência de causa e efeito. O pensamento cartesiano precisamente consegue dar esse fundamento. Heidegger diz, na cunhagem, abre aspas, na cunhagem dos fins essenciais e na fundamentação das formas essenciais se anuncia, na virada para a modernidade, toda uma nova pretensão. Essa nós a nomeamos, em síntese, a supremacia do matemático. O matemático é uma determinada concepção dirigida da essência do saber de todo. E aí depois ele continua. É na mesma obra ou em outra obra? Peraí, deixa eu ver. É na mesma obra. Que é esse Schelling da essência da liberdade humana que eu mostrei para vocês a hora passada, que é o Heidegger como professor de Schelling. Né? Então ele diz, as condições, Heidegger diz, né, abre aspas, as condições capitais da primeira formação do sistema são as seguintes. 1. Na cunhagem dos fins essenciais, na fundamentação das formas essenciais, se anuncia na virada para a modernidade, sim, para uma nova pretensão. Esta nós nomeamos, já tinha falado aqui em cima, a supremacia do matemático. O matemático é uma determinada concepção dirigida da essência do saber de todo. 2. O matemático aplicado enquanto parâmetro para o conjunto do saber. Exige o matemático aplicado enquanto parâmetro para o conjunto do saber exige deste saber,
uma fundamentação última e absolutamente assegurada. Agora trata-se, antes de tudo, e primeiro, que algo seja de todo sabível, todo o tempo, imediatamente, de modo inabalável. 3. Essa exigência da certeza matemática, enquanto parâmetro para todo saber, encontra um inteiro cumprimento historicamente determinado. Ela conduz a que o ego cógito seja estabelecido, ela conduz a que o ego cógito, que no ego cógito, né, seja estabelecido o saber enquanto primeiro e propriamente sabível, e com isso enquanto verdadeiro. Eu penso e me sei, com isso, enquanto pensante, eu me encontro sendo, e meu ser eu é absolutamente certo. Tá? Que é que foi o conquista do pensamento cartesiano, né? Duvido de tudo, só não duvido, não posso duvidar do eu que está pensando, né? Descartes arranjou com isso satisfazer a exigência da certeza matemática, o seu fundamento e seu solo, e pôs o saber de todos sobre a autocerteza da proposição fundamental, penso, logo sou. 4. A autocerteza do pensamento decide, ou seja, da consciência, né, decide, e, na verdade, enquanto proposição fundamental sobre aquilo que é, a ruptura do saber. Então essa autocerteza do pensamento do homem, né, que não tem mais Deus, Físis, nada, é ele que é a verdade de tudo que é. Tá? A ruptura do saber e da ação do senhorio exclusivo da igreja é compreendida enquanto uma liberação do homem para si mesmo. Então, essa ruptura que se deu no penso logo sou cartesiano deu uma liberação do homem para si mesmo, ou seja, do homem para enquanto se tornar essa incondicionalidade, enquanto aquele que é ele mesmo, o próprio ser. Ah, mas por quê? Porque o pensamento medieval, no interior do interior, isso no meu entender, tá? O pensamento medieval, no interior tendo herdado, né, a concepção grega do ser metafísica, e ao fundar essa concepção grega do ser metafísica no pensamento judaico-cristão, deixou tantas como é que pode dizer, tantas lacunas, tá? Frente à pretensão da certeza absoluta metafísica, que já vem dos gregos, que o pensamento moderno se viu necessariamente no lugar de, como é que eu posso dizer, sanar essas lacunas, né? Preencher essas lacunas. Ele preencheu com o código cartesiano. Tá? Então, fecha aspas ali, né? O Heidegger diz, por último, a ruptura do saber e da ação do senhorio exclusivo da igreja é compreendida enquanto uma liberação do homem para si mesmo, fecha aspas. As condições históricas do sistema se dão exatamente a partir do estabelecimento da subjetividade moderna, dessa liberdade, né, dessa incondicionalidade humana, né, enquanto incondicionalidade, a partir da obtenção do saber e da verdade enquanto certeza, e da consequente instauração do matemático enquanto método para toda a verdade, já requerido enquanto certeza. O modo de verificação empreendedora, sim, já tinha falado. Essas são para Heidegger as condições históricas, já tinha botado isso, gente. Tá. E as condições materiais são, obviamente, do sistema alemão se estabelecer. E quais são as condições materiais do sistema do idealismo alemão se estabelecer? As condições materiais são, obviamente, o desdobramento da ciência moderna em função dos requisitos da técnica. A maquinação, que é o que Heidegger chama de Machenschaft, que ele vai, se vocês puderem, adquirir essa obra aqui, chama Meditação, que é onde ele vai trabalhar essa questão da maquinação, tá? Do pensamento maquinador. Frente ao outro Dasein, frente à natureza e frente às coisas. Tá? O sistema foi pensado porque foi preciso formar a ciência moderna, a manutenção e a constância dela como índice rigoroso do saber. Se o modelo matemático se torna o fundamento do e para o saber, ele precisa ganhar uma fundamentação para se legitimar enquanto esse fundamento. Se não houvesse a possibilidade da verdade ser requerida enquanto claridade absoluta, enquanto certeza absoluta, o matemático não ficaria convalidado enquanto único fundamento e parâmetro para todo saber. O qual, Heidegger diz, abre aspas, é o ordenamento de fundamentação independente da experiência entre axiomas e sentenças derivadas. Sim. Tá? Esse pensamento calculador não tem o ente mais em questão.
A questão do pensamento calculador é o cálculo para acúmulo e reserva. O ente não tem questão com o ente. Tá? Isso configura essa primazia da certeza do saber frente à verdade. A verdade, a partir do eu penso, é derivada do requerimento da verdade enquanto certeza e passou a ser submetida à certeza. Lembrando, de novo, que esse pressuposto implícito, né, da questão do ser, ela vem lá, ela não é, nos gregos não estava se buscando a certeza absoluta, mas ela tem a fonte ali. Porque nos gregos, sim, se buscou uma verdade atemporal, imutável e universal. Tá? Isso se transformou na claridade absoluta da certeza absoluta quando essa questão da entidade doente passou pelo medievo. Tá? A certeza por si só não pode se pretender verdade. O único que pode dar essa certeza é o eu penso. Sim, porque a certeza por si só, por exemplo, os medievais iam ter certeza de que Deus é perfeito. Com a lógica, eles conseguiram convalidar esse pensamento, mas com a lógica. Cadê a concretude disso? Né? Então, essa certeza se deu como? Essa absolutidade da certeza no código cartesiano, no Penso Logo Sou. Tá? Heidegger diz, aí se deu concretamente a certeza. A certeza de um ente que ele pode duvidar de tudo, só não pode duvidar dele mesmo. Da existência dele mesmo. Tá? Então, a verdade do eu penso é derivada do requerimento da verdade enquanto certeza e passou a ser submetida à certeza. A certeza por si só não pôde se pretender verdade. O único que pode dar essa certeza é o eu penso. Abre aspas, Heidegger diz, a ideia da possibilidade de saber e da certeza a todo custo, imposta pelo método matemático, guia e dirige a fundamentação cartesiana da filosofia. Essa ideia da certeza traça de antemão o que pode e o que não pode ser verdadeiro. A ideia da certeza matemática decide antecipadamente o que é verdadeiro e o que pode se designar como ser propriamente dito. Quando a compreensão do ser passou a requerer o ser a partir desse pressuposto da certeza absoluta, da claridade absoluta, que fundou o sujeito cartesiano, que o ser passou a requerer também, que a verdade também passou a requerer o existir humano nesse molde. Tá? A certeza do eu penso não é matemática, mas o pensamento que pretende matemático como fundamento se dá como fiador desse fundamento a certeza do eu penso, porque só a certeza matemática por si só, ela teria que ter uma concretude, tá? Um fundamento metafísico concreto, que oferecesse esse sentido absoluto de certeza. Tá? Para o saber se instituir como um saber que pode, como é que eu falo, corresponder a essa absolutidade do código cartesiano, essa certeza absoluta, tá? do sentido do ser moderno. Né? Heidegger diz, abre aspas, essa exigência da certeza matemática, enquanto parâmetro para todo saber, encontra um inteiro cumprimento historicamente determinado. Ela conduz a que o ego cogito seja estabelecido isso, no saber, enquanto primeiro e propriamente sabível, e com isso o verdadeiro. Esse saber que pode provar a certeza de si mesmo é o saber do eu penso, o incondicionado que pode determinar a matemática como o único saber rigoroso por excelência. Por isso que eu digo para vocês que o matemático ele não é, como é que eu posso dizer, a matemática, tá? Ele é isso que está por trás de todas as ciências. Tá? Isso que está por trás de tudo, toda a nossa forma de abordar o ente. Tem uma gestela aí por trás, tem uma armação, tá? Que é essa forma do pensamento calculador. Tá? Em vista do quê? Não é só calcular, né? Porque não é só calcular, eu calculo para ter uma meta e um fim, não. Eu calculo para reservar e tirar recursos. Tá? E reservar isso. Bom, o matemático não é matemática simplesmente ganha o sentido da norma para o saber, mas ganha sua fundamentação no ego código, ganha sua fundamentação de certeza absoluta sobre o todo na concretude da certeza do ego código. Tá? No fim, a razão acaba se configurando como lógico-matemática. Certeza é, portanto, um fenômeno concedido ao saber a partir da obtenção da autocerteza de si, do penso logo sou cartesiano. E todos os filósofos da ontologia pós-Descartes atendem a essa exigência da certeza do matemático para a verdade como parâmetro para todo saber. Nunca eu penso, né?
que é o primeiro savível, o primeiro princípio, o ponto de partida pensado pelos modernos, nunca esse eu penso foi abolido por nenhum pensador pós-Descartes. O eu acompanha todas as suas representações. Todas são fundadas na autocerteza do berço logo sou. Tá? Então, quem põe a verdade, quem põe o ser, quem põe tudo é o Dasein, é o sujeito. Tá? E o que não é reconhecido como verdadeiro pelo tribunal da razão lógico-matemática, definitivamente não é. Ou não está evoluído o suficiente. Né? Ou está... Né? É um tribunal. Essa forma de saber a tecnociência que nos funda até hoje. Né? É um tribunal. Tá? Tudo que não é isso não é tão rigoroso quanto isso. Tá? E o que não é, Heidegger diz, abre aspas, pois, porque esse pensamento se concebe enquanto tribunal do ser, este aqui, ele mesmo só pode ter um encaixe matemático. Fecha aspas. Esse tribunal decide do próprio ser, da verdade, do que é e do que não é. Parece-nos que Descartes oferece um fundamento para que o já estava sendo procurado no medievo. Sim, que já estava sendo procurado desde sempre com a metafísica. Tá? Que é uma verdade enquanto asseguramento total dessa verdade, enquanto claridade absoluta. Tá? Agora, tudo que era da ordem do ser, do próprio ente, é obrigado a se cadastrar na legitimação do novo saber do ego cósmico do eu penso. O que está sendo buscado na autofundamentação, precisamente, é a instalação do homem enquanto sujeito de conhecimento, enquanto fundante e fundamentador. Sujeito de conhecimento por quê? Porque é ele mesmo, incondicionado, que põe o conhecimento do ente, pela sua própria vontade. Tá? Não há mais o ser nos entes, no Deus, no sagrado, não tem mais nada. O homem se basta absolutamente como fundamento, totalmente livre e incondicionado. Ou seja, a razão, a consciência, lógico-matemática, se basta como fundamento do ente. E o que esse homem é, isso vai se determinar no curso da história do pensamento sobre o sistema, pós-Kant. Essa conquista moderna não é conforme aos mundos de sentido histórico circunscritos como pensa Heidegger. Pelo contrário, tal ideia manifesta o princípio da ideia da planificação planetária do pensamento. Tá? Então, isso não é conforme o pensamento heideggeriano acerca da estrutura de ser no mundo pertencente à estrutura temporal da compreensão. Não, isso é o oposto. Tá? É o princípio, é uma ideia de um princípio de planificação planetária do pensamento humano. A arte também é sequestrada a essa razão produtora, essa razão lógico-matemática. A consciência produtora, porém, a consciência produtora por quê? Porque é aquela que produz o ente, aquela que produz o ser. Toda vez que vocês verem Heidegger, no texto dele, ele fala consciência produtora, saibam o que é isso. Tá? É aquela que cria. Não era o Deus cristão que criava, agora é o homem. Tá? O homem autoconsumado, na sua livre criação incondicionada e subjetiva, se torna a própria lei do ser homem e a lei do todo. Ele se torna a lei. Tá? Esse homem da tecnociência, ele se torna a lei. A lei do universo. Tá? Heidegger diz, abre aspas, o homem deve requisitar tudo para si como seu, o que ele só consegue se não olhar, antes de mais nada, para si mesmo como desgraçado e o escravo diante do ente na totalidade. Mas erigir e preparar a si mesmo para o domínio incondicionado. Esse é o próprio super-homem de Nietzsche. É esse desgraçado, escravo das suas próprias... da pretensão de incondicionalidade. Tá? Que não é incondicional. O homem não é incondicional, o homem não é, para Heidegger, não pode ter uma verdade absoluta, não pode ter uma claridade absoluta. A tecnociência ela existe para nos... deveria ter o lugar dela, mas não, ela tem o lugar da pretensão do globo, da planificação mesmo do pensamento, pelo pensamento calculador, tá? Dominador, assegurador do todo, penso eu que esse é o super-homem do Nietzsche, tá? Que ele já previa. Né? Bom, isso significa, Heidegger continua, né? Isso significa, porém, que ele mesmo é vontade e poder incondicionado. Que ele sabe a si mesmo como senhor desse domínio e se decide conscientemente para toda a realização do poder. Isso é, para a constante elevação do poder. É como Heidegger vai interpretar Nietzsche também. Tá? Fecha aspas.
O pensamento do sujeito é um pensamento de sentido próprio de indivíduo, que tem uma característica de ser livre, tá? Que nada mais é do que um ente espontâneo, incondicionado no mundo externo, né? Eu sou um sujeito aqui interno, no mundo externo, sendo livre por respeito a esse mundo externo. Posso fazer o bem entender com ele. Tá? Eu não sou condicionado por nada, não sou condicionado por ele, nem sou condicionado pelos deuses. Posso fazer o que eu bem entender. Tá? Então, eu vou só fazer um adendo aqui. Qual a diferença desse pensamento do indivíduo para o ser no mundo heideggeriano? Tá? O ser no mundo heideggeriano, ele nunca é o indivíduo. Por que ele nunca é o indivíduo? Ele nunca é um ente encapsulado em si. O fenômeno de compreensão que nós somos, o fenômeno natureza de compreensão que nós somos, é um fenômeno aberto constantemente por ser, não tem fechamento nenhum, só fecha na morte. Tá? Constantemente por ser, e é totalmente formado e condicionado pelo mundo histórico de sentido no qual ele emerge. Totalmente formado por isso. Então, ele não é, eu não sou uma sujeita Manuela que me relaciono com vocês historicamente, ou que me relaciono com o dito cujo historicamente. Não, eu só sou coexistência. O meu ser singular, a estrutura do meu ser singular em ser e tempo, é coexistência. Não tem a Manuela que coexiste. A estrutura do ser. Por isso ele usa ele não usa o Dasein, né, ser junto ao ente. Ele usa ser junto ao ente. Ou seja, eu sou ser junto ao ente. Porque a minha estrutura é coexistência. Enquanto estrutura de coexistência, eu, entre aspas, individualmente, eu sou coexistência. Não tem nada subsistente encapsulado em mim. Tá? É totalmente o oposto do que é o pensamento moderno e do que, segundo Heidegger, nos forma hoje. Da água na qual nós estamos nadando, sem ver, nunca ver. Né? Que é essa água da consciência subjetiva, frente ao todo, enquanto objeto. Inclusive, objeto do conhecimento, objeto disso, objeto. Tá? O pensamento fundado na ideia de individualismo é o pensamento implícito do homem enquanto sujeito moderno, a individualidade da razão subsistente, sendo o mundo o subsistente externo a ser conhecido de modo exato, ou seja, de modo aclarado absolutamente, de modo completamente assegurado. Em vista de quem? De mim, que sou o senhor do todo. Tá? A formação do sistema, abre aspas, Heidegger diz, a formação do sistema começa expressa e propriamente no Ocidente enquanto vontade para o sistema matemático da razão. Tá? Ou seja, a vontade subjetiva enquanto senhor do todo para um sistema que me faça me assegurar enquanto senhor do todo, que é o sistema matemático, lógico-matemático, tá? Da razão. O que é o oposto a isso, gente? O que seria um oposto a essa verdade instituída pela razão lógico-matemática? O pensamento que mantém a não claridade, a liberdade do ser e a não claridade no seu discurso. Qual é o discurso que mantém isso? A poesia. Tá? É ali que Heidegger vai encontrar o sentido de verdade muito mais rigoroso do que o sentido da tecnociência europeia. Tá? Porque vai encontrar essa alétheia grega. Vai encontrar o sentido ainda dessa não pretensão de senhorio do homem frente ao todo. Tá? Então, o sujeito não se instala só como um autofundamento, ele se instala como que, em se autofundamentando, deve também fundamentar e representar o todo através da sua razão fundada do saber matemático. A ideia de livre incondicionado é a ideia do livre fiador, ou seja, em última instância, é a ideia do livre para a sua vontade, para produzir a partir da sua vontade espontânea e incondicionada. Tá? Daí a ideia de usurpação absoluta e restrita da natureza, sendo a técnica moderna o modo possível para isso. A existência enquanto individuação absoluta e sua incondicionada se torna normativa, é o padrão, gente. Eu não tenho como, mesmo estudando isso, mesmo sendo estudiosa dessa filosofia, não tem como sair disso. Não tem como sair. O que você pode o que a gente consegue agora, nesse momento, é pensar tudo isso
pensar o fundamento de tudo isso, né? Não é pensar com autoajuda, com frase, é pensar o fundamento da nossa história, para se a gente aguentar mais 100 anos, o pensamento humano começar a ele próprio se frear. Mas a gente agora não tem como a gente, particularmente, entre aspas, individualmente, não estar nesse mundo. Tá? Nós somos a técnica. Tá? Mas o saber, nesse modo, constitui um momento da história ocidental, que implica no surgimento do homem enquanto sujeito moderno, princípio de fundamentação do próprio saber. Com a modernidade, o saber ganha uma liberação. Ele não está mais alienado à figura da concessão divina, como no medievo. Então, no moderno, se manifesta a liberação do homem para a conquista criativa e dominação da totalidade do ente enquanto sujeito, o agente, o ponente, e, ao mesmo tempo, a nova configuração do ente enquanto objeto para esse sujeito. Tá? Heidegger diz, abre aspas, a questão da filosofia não pode ser mais o que é o ente. No contexto da liberação do homem dos liames da doutrina da revelação da igreja, a questão, a própria filosofia primeira passa a ser por que caminhos o homem consegue alcançar a partir de si mesmo e por si mesmo uma primeira verdade inabalável? E qual é essa verdade? Descartes foi o primeiro a perguntar clara e decididamente dessa maneira. A resposta é penso logo sou. Ou seja, da onde que o homem se impôs a pretensão de uma verdade inabalável e universal? Essa é a questão. Tá? Vem lá dos gregos, mas não com essa magnitude que tomou no pensamento medieval e moderno. Tá? A presença que desde os gregos para Heidegger sempre foi implicitamente foi a presença que desde os gregos para Heidegger sempre foi vista implicitamente na perspectiva do permanente disponível aí para a lida, né, da essência da ideia, né, para a lida ou para a investigação, é vista agora no sentido do permanente disponível incondicional para o sujeito de vontade, obrigatoriamente. Então, toda a ideia de doente, né, que tinha essa condicionalidade, que tinha, agora é permanente em vista do quê? Da sua disponibilidade incondicional. Frente ao sujeito de vontade. Tá? Pois é um constrangimento, é uma imposição do sujeito universal. Heidegger diz, abre aspas, o cogitare é um apresentar para si aquilo que é representável. Nem se apresentar para, entre aspas, reside algo determinante. Isso é a necessidade de uma caracterização para o fato de o representado não estar apenas efetivamente dado de antemão, mas ser apresentado para nós como disponível. Portanto, algo só é apresentado representado para o homem quando é fixado e assegurado para ele como aquilo sobre o que ele pode ser senhor a partir de si, a qualquer momento, de maneira inequívoca, sem hesitação ou dúvida, na esfera do seu dispor. Fecha aspas. Tá? Então, o ser, a presença, né, de todo, porque o ser é tomado como presença, né, ele não é tomado desde os gregos como presença, ele só vai ser tomado como presença e ausência em Heidegger, 2500 depois, né, mas dos gregos até Nietzsche, é tomado como presença, né, a entidade do ente se torna disponibilização incondicionada para o recurso. Isso é, nesse cenário, o ente, enquanto objeto, tem que estar disponível incondicionalmente à dominação do sujeito cognoscente produtor do ser, produtor do todo. Tá? Pensamos ainda estar no plano dissimulado do conhecimento, isso é, pensamos que algo tem que estar aí disponível, permanente para o conhecimento, mas o que está subjacente e implícito na exigência da imposição do saber, hoje, já não é conhecimento algum por ele mesmo, e sim a pura representação ou dominação totalizadora do ente. Daí, aparece daí o desinteresse contemporâneo generalizado por um pensamento crítico, como a filosofia. Tá? Só que a dominação sobre o todo doente teve que esperar o desenvolvimento contemporâneo do conhecimento e da técnica moderna para poder se satisfazer plenamente. O que propriamente começou no século XIX e XX, estourou no século XX e agora no XXI. Agora o ente, que já é posto enquanto objeto desde o período moderno, século XVI, é a partir da vontade do sujeito para sua disponibilização incondicionada. O sentido de incondicionalidade na ideia passou a dominar o próprio saber. É como se o ente, enquanto objeto, devesse ser incondicionalmente disponível para o sujeito, tá? Para esse senhor do todo.
Essa tendência do pensamento agora voltada para a disponibilização da totalidade do ente se apresenta como o encaixe do ser, que é a verdade com o único fim de recurso para o sujeito incondicionado que condiciona o todo. O ente é abordado enquanto objeto por respeito a esses fins. O ente é assim conforme a exigência do matemático, enquanto saber rigoroso, e porque o todo do ente é a natureza, o ser tem que ser conforme as leis matemáticas que estão sendo atribuídas ao próprio funcionamento da natureza. Essa é totalmente vista agora pela ciência apenas no interior de uma relação causal de efeitos determinados, ou seja, de efeitos que ela pode assegurar em vista do recurso para o ser humano. Tá? É matemático porque é um saber prévio determinado e assegurado em termos de uma medida, de modo que tudo é passível de ser mensurado no seu comportamento através de medida. Ou seja, a natureza, o essencial do que seja natureza, a gente não pode mais conhecer. Talvez pela poesia, talvez pela arte. Mas a gente, como a gente é como se tivesse um muro na nossa frente, sabe? Porque é o único saber que a natureza responde a isso, porque ela responde a tudo, tá? Ela responde até a nossa maquinação em cima dela. Uma hora vai parar de responder, mas ela responde. Então, ela responde às configurações matemáticas que você põe em cima dela. Elas são necessárias para algumas áreas da vida. Né? A gente não está negando. Agora, isso é a única verdade essencial do nosso povo, né? Para o povo ocidental da técnica, e o resto é acessório. Tá? Heidegger diz, abre aspas, a forma do saber matemático não é, para a filosofia moderna até Hegel, apenas moldura externa de representação do sistema, mas a lei interna que determina, em princípio, o conteúdo da filosofia e, simultaneamente, a ideia da verdade. Tudo isso sem que a filosofia tenha podido perceber o alcance e o destino dessa lei. Ao contrário, uma verdadeira paixão de satisfazê-la, em sempre novas tentativas, visava elevar a filosofia ao nível de uma ciência. Trata-se agora de mostrar realmente que e como o matemático não constituía apenas a moldura mais externa do sistema, mas um fundamento essencial de determinação da metafísica moderna. Tá? Essa loucura da filosofia de se tornar uma ciência. Tá? Sendo que ela não pode nunca se tornar uma ciência. E essa atribuição de leis fixas e imutáveis se torna o ideal do conhecimento, pois pode-se conduzir por princípios fixos, onde pode-se dar o conhecimento assegurado exatamente em qualquer ambiguidade, sem qualquer ambiguidade. Heidegger diz, abre aspas, o matemático mostra-se aqui como fundamento de determinação na lei de elaboração e completude da metafísica ocidental moderna. Fecha aspas. Cada pensador, pós Descartes, pode apresentar sua interpretação particular do eu penso, mas o eu penso, cada pensador pode apresentar, posterior a Descartes, pode apresentar sua interpretação particular, mas o eu penso é sempre o fundamento, o princípio mais fixo e imutável que a filosofia auriu. O princípio imutável, pois a necessidade da fixidez da certeza para a verdade já se apresentava. Com isso, tem de haver uma conexão causal explicativa de verdade. Mas só posso ter isso se o saber se configurar enquanto saber absoluto, isso é, se o sistema do saber for um sistema fechado. Se houver um sistema enquanto saber certo, fixo e integral das causas e das articulações do ente. Dentro da lógica do saber físico-matemático e racional, só podemos saber se temos a configuração dele enquanto sistema fechado e aplicável, né? De explicação da estrutura toda de articulação do ente. Tá? A questão é que o sistema ter ficado restrito para Heidegger, né? A questão não é o sistema. Ele também, no meu entender, ele tenta uma certa sistemática, mas com outra abordagem do ente. Tá? Então, a questão é o sistema de ter ficado restrito à configuração lógico-racional do idealismo alemão. Trazer o conhecimento do ente fora da perspectiva do sujeito, no processo de mundificação, isso é ser o tempo. Quando você quer entender o que é essa configuração nossa, mais própria, não totalmente já determinada pelo mundo sentido no qual emergimos, você vai ver isso em ser tempo. Tá? Você começa a nos ver fora dessa perspectiva incondicionada do sujeito e o ente fora dessa perspectiva de objeto, tá? No processo de mundificação, ou seja, a verdade, o ser e o saber só são interior ao mundo. Não se pode pretender uma universalidade. Tá? A partir da estrutura da existência humana enquanto histórico circunscrita, histórico intramundana, portanto, condicionada e realizada no modo do repor da quaternidade.
tá? Que Heidegger vai falar isso, não vai falar isso em Ser e Tempo, mas ele vai falar isso que nós somos totalmente condicionados, essencialmente, né? E somos concretizados no modo da quaternidade, né? Que é uma palavra que tem gente que fala quadratura, eu gosto da quaternidade, que é Gewirth, em alemão. Qual é essa quaternidade? Tá? Não é Deus, conhecimento, natureza, não. Dasein, terra, céu, acenos. Tá? O Dasein não enquanto essa subsistência incondicionada, terra e céu enquanto a própria emergência do todo, acenos enquanto os acenos do sagrado. Tá? Então, para Heidegger, enquanto existência histórica ultramundana, portanto, condicionada e realizada no modo do reporto da quaternidade a cada vez. Isso seria, para o filósofo, para Heidegger, talvez um protótipo de um novo sistema. A existência humana é mítica. A ciência é a forma da existência humana se reportar por negação ao mito. Mas essencial e fadidigamente, a existência se reporta existencialmente enquanto mortal. Se move por respeito à sua finitude, da qual nunca pode não saber. E se reporta na condição de ser no mundo, demorante, condicionado pelo mundo histórico do sentido no qual emerge, sob a totalidade doente, que é o céu. Né? Ou sob a totalidade dessa quaternidade, né? Terra, céu, acenos. Né? Heidegger, com isso, prepara as possibilidades do conhecimento dentro desse contexto, prepara para a possibilidade de esboçar um sistema que se manifestaria completamente diferente do que se pretende o sistema da razão. Porque esse requer um conhecimento fechado, subsistente, portanto, impositivo, universal e válido, o que destitui completamente a ideia de mundo e sentido histórico circunscrito heideggeriano. Tá? Eu termino aqui o texto dizendo uma citação de Heidegger, que ele diz: carece-se de uma humanidade, né, abre aspas, né, ele diz, carece-se de uma humanidade que esteja de ponta a ponta sintonizada com a essência fundamental e única da técnica moderna e de sua verdade metafísica. Isso é, que se deixe dominar totalmente pela essência da técnica. Tá? Então, o texto da aula que vem vai ser sobre a essência da técnica, né? Heidegger, eu acho que ele quer, na verdade, ele fundamenta tudo isso desde os gregos, ele é professor dos gregos, tá? Para fundamentar isso desde os gregos, para mostrar para a gente que está tudo uma cadeia, né? Está tudo historicamente fundado, tá? Filosoficamente, fenomenologicamente fundado. Abrir aí para dúvidas, se alguém quiser falar alguma coisa. Por isso, Marco Aurélio, que aquela questão, que as questões gregas lá que a gente viu hoje, nunca é passado, né? Você vê que tem uma linhagem, né? No mundo ocidental, né? Até chegar no onde a gente está hoje. Para Heidegger tem essa linhagem, né? Não tem você estudar os gregos, estudar o passado. Você estuda o fundamento, né? Do nosso existir. Ô, Manuela, Oi. eu achei super interessante quando você citou, explicou sobre o ser associado à liberdade, né? Não dá para compreender o ser sem compreender o Dasein, né? Sem compreender a dimensão da liberdade, que é o fundamento, né? Da presença humana. É essa parte aí que eu achei bem... Sim, tudo foi interessante, mas essa parte também super bacana, né? Que você citou. A Francisca também citou algo semelhante, né? Sim, Falou sim, mais porque cedo a sobre liberdade, ela ser e é verdade, né? Ela falou mais sobre ser e verdade. ser Você falou ser e verdade. liberdade. Liberdade. Porque a liberdade, o problema da liberdade é ela ter se enfiado dentro do sujeito, entende? Que aí ela se torna incondicional. Entendeu? A verdade não tem essa incondicionalidade. A liberdade, segundo Heidegger, não tem essa incondicionalidade. Tá? Ela é condicionada a mundo. Como a verdade é condicionada a mundo, o ser é condicionado a mundo, ou seja, isso quer dizer que a liberdade não é infinita, né? Como que é o sujeito. O sujeito ele quer conhecer tudo, achar que ele realmente pode conhecer infinitamente tudo. Isso não é liberdade. Isso é uma pretensão, né? Como diria a própria Francisca, uma sandice, né? Do sujeito de conhecimento. A liberdade, se ela é finita, se ela é interior a mundo de sentido, ela é finita.
né? Como o ser é finito, ser, verdade e liberdade é a tríade do ser, né? Ser, verdade e liberdade, tá? É o fundamento, tá? Da possibilitação de tudo que é. Isso não está dentro do sujeito, entendeu? Isso o ser enquanto essa dimensão, né, do que ela falou, do acontecimento, né, do claro e do escuro. Essa dimensão de claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro, é o que dá o sentido próprio de verdade e o sentido próprio de liberdade. Da limitação da liberdade humana, né? Não da sua incondicionalidade, como quiseram os modernos. E os medievais também, com a incondicionalidade lá do Deus deles, né? Que se tornou o onipresente, onipotente, né? Estou dizendo que é mentira, não, tá, gente? Estou dizendo que essa incondicionalidade para a verdade, essa incondicionalidade para o ser, não tinha nos gregos. Se formou no medieval. E era melhor ter ficado no Deus judaico-cristão, porque quando foi para o sujeito, pelo amor de Deus. O que teve de bom é proporcional, o que teve de bom, né, de avanço tecnológico, é infinitamente, no meu entender, menor do que a destruição que a gente está promovendo. Então, né? Com toda a nossa liberdade subjetiva. Então é isso, gente. Quarta-feira, última aula. Vou dar a questão da técnica. Vou passar um texto para vocês ainda hoje sobre, bem resumido, de uma página, sobre essa questão do homem não ser essa subsistência, né? Do homem não poder, para Heidegger, se fundamentar nesse lugar de uma subsistência interna frente à resistência externa, tá? Que é a questão de ser e tempo, que é a questão da compreensão do ser, da condicionalidade, não incondicionalidade, né? Da condicionalidade do ser no mundo, para você poder ter pensar um pouco como propriamente o homem se manifesta para Heidegger, né? Quanto essa intramundano, histórico, intramundano, sua liberdade, sua verdade e o ser totalmente limitados a esse mundo, tá? Condicionados a esse mundo. Por isso a essência do ser, o Marco Aurélio, é a liberdade. Porque se a essência do ser fosse só uma coisa, formal, absoluta, teria que ser para todos os mundos, e não é. A gente parece que é porque tomou conta do globo, mas não é. E é isso, a gente vai ver isso aula que vem. E eu vou mandar esse texto para vocês, porque, na verdade, eu estava falando com o Marco Aurélio no início da aula, eles fizeram, dia 24 de outubro a 24 de 23 de novembro, que são 8 aulas certinho, só que como teve 2 feriados, se não tivesse feriado, a gente tinha acabado semana passada. Então, não precisa fazer essa aula dia 28, entendeu? Então é isso, a aula que vem é a última aula, gente. Boa noite. Tá joia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.